Turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em live no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Papo com Tilé. Lá no YouTube tem todas as entrevistas que eu fazia na Rádio Metrópole e hoje as entrevistas das lives, né? Através das lives. Eu estou fazendo hoje a 42ª, as 41 já realizadas estão lá arquivadas, você pode assistir a qualquer momento que assim desejar. O bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música, do entretenimento no país. O meu convidado de hoje é o professor, treinador Fernando Dourado, que vai nos falar sobre a sua carreira, sobre aquilo que a forma que ele enxerga o futebol brasileiro nos dias de hoje. Ele teve uma passagem no futebol do exterior, então tem experiência internacional. É treinador licença A da CBF. Vou até comentar também sobre esse assunto, que é uma coisa um tanto quanto polêmica. Tem treinadores que acham que é desnecessário, tem outros que acham que deve ter mesmo. Tal. Muita gente percebe que é uma coisa cara que se cobra do profissional, né? Quase nenhum tem condições de fazer, se você for pegar o universo de treinadores. Aí ficam buscando opções pela licença B, licença C, que são mais baratas, né? E muitas vezes pegam, não queria que o amigo comentasse agora sobre isso não, viu, professor? Estou só fazendo uma colocação. E muitas vezes, nesses exames, nesses cursos para a licença A, B ou C, tem gente na posição de professor que não tem o currículo daquele que está lá como aluno. Então, isso está certo ou está errado? Bom, é um assunto um pouco mais para frente. Eu queria que o professor Fernando Dourado fizesse assim, uma apresentação. Eu costumava, lá na Rádio Metrópole, e aqui estou tentando acostumar a isso também, professor, de pedir ao convidado. Eu tenho a obrigação de saber quem é, mas aquelas pessoas que estão nos assistindo, nem todo mundo sabe, né? Então eu queria que o amigo definisse, o amigo fizesse uma apresentação. Quem é o treinador Fernando Dourado? Boa noite, professor. Boa noite, Tilé. Primeiro, a satisfação de estar aqui com você nessa live. Obrigado pelo convite. Você é uma pessoa que eu tenho um imenso respeito, um dos maiores cronistas da Bahia e do Brasil, gestor, empresário, uma pessoa inteligente, uma pessoa do bem. Bem, Fernando Dourado é paraense, né? Nascido em Belém do Pará. Eu fui um atleta da Tuna Luso brasileira, mas não dei sequência, não tinha essa destreza e essa qualidade toda, e fui estudar educação física. Cheguei em Salvador em 1981, vindo morar em Salvador, fiz uma avaliação no Barradão, na época lá no Vitória, mas resolvi estudar educação física, sou formado, graduado em educação física, e comecei a militar no futebol em 1994. Eu fui fazer um encontro nacional dos estudantes de educação física, o ENAF, em Poços de Caldas, e lá eu conheci o professor Roberval Paz, que trabalhava com Adílio Gomes, Marcelo Chamusca, entre outros profissionais que estavam ali naquele projeto Coração de Leão. E eu pedi que me oportunizasse através de um estágio. Retornando a Salvador, marcou às 16 horas, uma quarta-feira de junho de 1994. E essas 16 horas eu cheguei às 13h30. Tal ansiedade, né? Ansiedade, né? Para começar a militar no futebol. E ali eu comecei a estagiar durante um ano, sem remuneração, pagando o preço do conhecimento, que o melhor preço que tem é o preço, é o valor do conhecimento. E ali eu tive isso. E ali eu tive o prazer de fazer a faculdade da vida com Adílio Gomes, Marcelo Chamusca, Zé Augusto, Pérez Chamusca, Carlos Anunciação. Diversos treinadores saíram daquele projeto. E aí eu comecei a trabalhar, fazer planejamentos. Depois do período de um ano, me tornei professor da casa e comecei a trabalhar como preparador físico das bases. Juazeiro, Leônico, até em 2004, fui funcionário do Esporte Clube Bahia, o qual o nosso Raimundo Nonato, o nosso querido Bobô, era o superintendente. Ficando no Bahia,
até 2005. O Atlético de Alagoinhas solicitou um preparador físico. E Sandro, campeão brasileiro em 98 pelo Esporte Clube Bahia. Em 88. Isso, campeão brasileiro em 88 pelo Esporte Clube Bahia, me indicou para o presidente Raimundo Queiroz. E eu falo, Tilé, que eu fui muito precoce, tanto da base como para o profissional nesse processo. E já estudava, procurava sempre me reciclar, renovar os meus conceitos futebolísticos. E aí fui ser o treinador, o preparador físico do Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano do Interior, o qual dava 2 vagas para a Série C do Brasileiro. Na época eram 12 clubes, campeonato profissional. Certo dia, o Merica era o treinador, teve um problema, uma discussão lá com o presidente, e o presidente me ligou um sábado à noite, que estaria tirando o Merica e eu assumiria a equipe como treinador. No Clássico da Laranja. O Atlético o Atlético não vencia a Catuense há 5 anos. E eu, dentro dos meus conceitos, modifiquei na teoria a equipe em alguns setores e nós vencemos o jogo por 3-2, para minha felicidade, estreando como treinador. No outro dia, saiu no Jornal à Tarde: treinador interino vence o Clássico da Laranja. Cheguei no Fazendão com o Jornal à Tarde embaixo do braço, todo faceiro, mostrando o Bobô, Marcelo Chamusca, a turma toda reunida lá no Fazendão, e eu com este jornal embaixo do braço. Dando seguimento, nós fizemos o segundo jogo com o Palmeiras Nordeste, empatamos, e aí eu fui gostando. O grupo, eu sempre fui um gestor de pessoas, o grupo gostava da minha forma de ser preparador físico, de gerir grupos, e aí fui ficando. E fizemos a final com a Catuense naquele ano. Eram 2 equipes maravilhosas. Catuense tinha Ednei, tinha o goleiro Vinícius, tinha Fumaça, volante. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa também, Paulo Ricardo, Ricardinho. Jogadores que foram, Jamaica, jogadores do interior da Bahia, que foram premiados depois, alguns deles, com o título do Colo-Colo. No ano de 2006, né? E aí nós conquistamos o vice-campeonato baiano e foi minha primeira conquista, conquistando uma vaga para a Série C do Brasileiro. E aí eu fiquei como treinador, mas antes recebi um convite, após 2004, recebi um convite para trabalhar com o senhor Antônio Pena na Catuense, nosso saudoso e querido senhor Antônio Pena. E fui como preparador físico. E naquele ano foi o meu último trabalho como preparador físico na Catuense, na Série C do Brasileiro. Aí eu assumi o Itabaiana como treinador, recebi um convite. Após esse trabalho, o Rick, meu querido amigo Rick, nigeriano, me fez um convite para trabalhar no Catar como head coach. E aí a primeira responsabilidade, o meu primeiro trabalho internacional, que foi no Catar de 2006 a 2008. Um clube que todo ano brigava pelo rebaixamento, e nós terminamos em 5º lugar na minha primeira experiência internacional. Eu tinha nesse meu grupo o Ronald de Boer, que é irmão do Frank, né, que jogaram no Barcelona, jogadores que serviram a seleção do país por diversos anos, disputaram até aquela Copa do Mundo que o Tafarel pegou um pênalti do Ronald. Eu tinha o Marconi Amaral, que hoje é prefeito de Itajuípe, aqui na Bahia. O José e o Caló, que eram 2 jogadores da seleção de Cabo Verde. E aí eu vou contando a história na sequência. Você pode ficar aí agora à vontade para me perguntar. Aí no 2006 a 2008, aí nós vamos dar uma sequência até o dia de hoje. Uhum. Não, eu queria até que o senhor pudesse se alongar, se estender para falar sobre a carreira, que depois eu vou abordar outros aspectos do futebol, não apenas a sua carreira, mas a sua visão sobre outros aspectos. Perfeito. Então, retornando ao Brasil, eu comecei
a trabalhar, militar nos clubes como treinador. Meu primeiro convite foi o Araguaína do Tocantins, o qual, no período de 2009, nós ficamos 9 jogos invictos no estadual. Éramos nós e o Grêmio no Brasil todo naquele momento, naquele período. Em 2010, eu recebi um convite para treinar o Motoclube do Maranhão. Aí, graças a Deus, com muito trabalho, com muita união de todos, conquistei meu primeiro título no moto. Do moto, eu fui para a Universidade de Cobija, lá na Bolívia. Conquistamos um acesso, o campeonato da província. 2012, retornando ao Brasil, eu fui campeão em Sergipe com a América. Em 2013, nós levamos 14 jogadores do América que foram campeões com a gente o Lagarto, conquistamos a vaga para a Copa do Brasil em 2013 para 2014. E aí, 2014, é um título também que eu tenho muito carinho, como todos. Semana passada, um repórter amigo meu fez uma matéria e me perguntou qual foi o melhor clube que eu trabalhei. Eu disse todos, porque todo clube que você trabalha, você tem que respeitar a entidade e buscar o melhor. Então, todo clube que eu trabalhei foi o melhor. E em 2014, Tilé, nós fomos campeões baianos invictos, com Colo-Colo, 13 jogos invictos, né? Fizemos a final com Jacobina, o treinador era o Paulo Salles, e naquele ano nós éramos meros coadjuvantes. Os candidatos ao acesso, ao título e ao acesso eram Jacobina e o Flamengo de Guanambi. O Jacobina do pastor Manassés, que fez um investimento altíssimo, contratou o conceituado Paulo Salles, levou o Santa Bárbara como preparador físico, e o Flamengo de Guanambi. Quando eu cheguei no Colo-Colo, o presidente se reuniu e disse: eu quero só participar. Eu disse: não, eu não trabalho para participar. Nós vamos lutar, vamos buscar, e conquistamos esse título de campeão baiano invicto. Posteriormente, esses presentes que o futebol nos dá, eu ganhei o título de cidadão da cidade de Ilhéus, homologado por todos os vereadores, o qual eu sou muito grato, Tilé, e tenho orgulho por ter chegado na Bahia em 81 e hoje dizer que eu tenho uma dupla naturalidade. Eu sou paraense, nascido em Belém do Pará, e baiano de Ilhéus, um título homologado. Então, é uma satisfação, é um presente que o futebol me deu ser baiano, um cidadão da cidade de Ilhéus. Eu tenho muito orgulho de ser baiano, porque eu tenho 2 filhas soteropolitanas do meu primeiro casamento, e isso é uma satisfação enorme, porque eu tenho uma paixão, tenho amigos nessa terra, sou grato à Bahia e Vitória, que me abriram a porta. Eu quero essas 2 equipes brilhando no cenário nacional por isso. E após esse título do Colo-Colo, eu comecei a rodar pelo Nordeste, trabalhei no Atlético da Paraíba, trabalhei no futebol do Piauí, voltei para o futebol do Maranhão, e nessas indas e vindas eu recebi um convite em 2017 para trabalhar no futebol chinês. Eu fui para o Yangon de Guangzhou, fui ser o treinador do U23, e além de ser o treinador, eu era coordenador geral do clube, o qual eu implantei a mesma metodologia de trabalho, tanto na base como no profissional. Eu tive alguns problemas de aceitação, porque o chinês ele acha que treinamento é volume. Então, quantidade, eu tive que quantidade de horários e tal. Isso. Carga pesada. Carga pesada. E eu fiz ver que futebol tem um início, meio e fim. Levei um trabalho integrado, entendeu? Acabei com a parte física só. A física é o conjunto do físico com o trabalho integrado, com a parte técnica. Comecei a dar noção de trabalho sistêmico, realizamos um trabalho excelente na China, mas recebi um convite em 2018 que eles já vinham me paquerando, o futebol líbio, o Al-Suerli, que é uma das grandes forças da Líbia, que lá é o Etihad, o Ahly e o Suerli. A média de público lá, 30 mil pessoas por jogo, Tilé. É algo assim apaixonante. E eu fui contratado como head coach, coach principal,
e general coach. Eu era coordenador, fazia planejamento, macrociclo de planejamento da base ao profissional. E a minha metodologia era fazer que o jogador da base chegasse ao profissional adaptado, sem quebrar o valor individual do atleta. Era isso que eu cobrava, o que hoje estão quebrando nas divisões de base. Esse valor individual. O jogador está muito mecânico na base. E um dia apareceram 2 jogadores no clube e eu disse para a diretoria, esses jogadores vão jogar em time grande. Eles disseram que eu estava louco. Esses jogadores hoje estão no Napoli da Itália e com o meu trabalho lá, até começar a guerra, porque foi algo surreal, perdemos 16 amigos. Eu tenho até a matéria no site do Trivela. Nós deixamos a equipe com 23 pontos, com 2 jogos a menos, e o Arli e o Etihad com 22. Colocamos, Tilé, a equipe é de 1948, o clube. Nós colocamos 4 jogadores na seleção. Conseguimos 4 convocações de base. E lá eu tinha jogadores brasileiros. O Matheus, que foi atacante do Bahia, que era de Manaus, que não foi aproveitado aqui, depois foi para o Figueirense. Um exímio atacante. Eu tinha o Otimar, que é de Rondônia. E tinha o vôlei, que é muito forte também. Tinha o Sérgio lá, que era brasileiro mineiro. E voltamos por causa da guerra, a liga foi suspensa, infelizmente. Nós temos as portas abertas lá, sou muito querido. Inclusive, uma pessoa que é muito querida lá é o Walter, zagueiro, que jogou na Catuense, que passou 10 anos na Líbia, o qual começou a carreira comigo e encerrou a carreira também comigo no Colo-Colo em 2015, aos 38 anos. Retornando ao Brasil, eu fui convidado a ser treinador do Sergipe agora no início de 2020, mas por alguns motivos assim de não aceitar algumas situações, nós saímos do clube e estamos agora aguardando propostas após a pandemia, estudando, fazendo lives, aprimorando o nosso conceito, porque o homem ele é produto do aprendizado diário, né, Tilé? Então, nós temos sempre que estar renovando os nossos conceitos. São 26 anos no futebol e eu aprendo. Falou no Walter, coincidentemente acabou de entrar um dos grandes ídolos do futebol da Líbia. 26 anos no futebol, Tilé, e a cada momento eu aprendo um pouco mais, porque o homem que acha que sabe tudo, e principalmente no futebol, ele é digno de pena. Então, esse aí é o Fernando Dourado. Muito bem, professor. Foi ótimo, porque assim você fez uma história completa do treinador. Né? Eu já vi muitas figuras bacanas aí na live, Mastrilo Veiga, já vi Eduardo Bahia, e umas outras 2 ou 3 pessoas aí que me fogem a memória agora aqui o nome, porque vai subindo e a gente vai ficando para trás. Bom, mas Mastrilho é um amigo, irmão, uma pessoa, um grande treinador também. Você treinou o Conquista? Não, Conquista não. Aqui o Flamengo de Guanambi. Sim, Flamengo de Guanambi. Tive no Fluminense, tive no Botafogo aqui e campeão no Colo-Colo, invicto em 2014. Certo. No Conquista você não trabalhou? Não trabalhei no Conquista, com o nosso querido Ederlane lá. Professor, vamos entrar agora então nas perguntas e respostas. Né? A primeira colocação que eu queria fazer, vou pegar um gancho de sua resposta aí, que eu achei que foi interessante, é que estão robotizando os meninos da base. Né? O professor Quintino Barbosa, uma figura que eu tenho como se fosse um irmão, Barbosinha. Grande amigo. Barbosinha, ele tem criticado isso constantemente num grupo que a gente participa aqui de futebol chamado Alto Nível Pro. Já vi muitos dos profissionais que trabalham nessa área também criticando isso. Luciano Reis, Aldo França, Nilton Mota, grandes profissionais que rodam no nosso futebol aqui. Né? Então, por que o senhor acha, o que o senhor acha que está acontecendo, né? Para que se robotize tanto um jogador da base? Não se deixe o garoto jogar o futebol solto, com alegria, e querem colocar várias táticas, ensinamentos táticos na cabeça dos meninos, muitas vezes muito cedo ainda, com 14, 15 anos de idade, já querem incutir as coisas taticamente e tal. Por que isso está acontecendo na base brasileira hoje, professor? É uma pergunta que eu sempre tenho algumas respostas, porque além de ser treinador,
fui coordenador de base no exterior, em 2 países, na China e na Líbia. O grande problema hoje, nas divisões de base do nosso país, é que eles estão quebrando, esquecendo o lado lúdico. O lúdico está sendo esquecido, a destreza de se formar jogador. Eu sou da metodologia e do conceito que você tem que começar a introduzir o esquema tático a partir dos 15 anos. Tá? Você dá a noção no infantil, mas no juvenil você começa a introduzir a automatização do trabalho repetitivo na formação de atletas. O grande lance do futebol nas bases, Chile, é que ele está muito mecânico, porque o jogador ele vem com a sua qualidade, a sua destreza individual, e cabe ao clube e ao formador, que é o treinador, ajudar no desenvolvimento deste atleta. E o que está acontecendo nas divisões de base é que estão cobrando resultados a curto prazo dos treinadores. Na base, nós temos que cobrar a formação de atletas gradativamente em cada categoria para servir ao profissional e para que a equipe profissional aproveite ou faça receita, emprestando, negociando. É isso que está faltando. Então, quebrando a qualidade do jogador. O trabalho de 1 para 1, de 2 para 2, você não vê isso. Estão deixando o jogador brasileiro muito mecânico, Tilé, na base. O seu valor, a sua característica, a sua destreza que você traz como atleta e que tem que ser preparado pelo clube, pelos treinadores de base, estão deixando de lado. O exercício repetitivo de correção, o aprimoramento do atleta, seja na parte técnica, seja na parte tática e na parte física. Então, eu falo sempre que para nós voltarmos a ganhar uma Copa do Mundo, vai demorar muito, porque nós estamos esquecendo a essência da base, a formação, a verdadeira formação, respeitando a característica do jogador, criando-se uma metodologia em todas as categorias para que ele chegue no profissional adaptado. Então, o jogador não está tendo nem tempo de chegar ao profissional adaptado. Você lembra nos anos 90, quantos jogadores foram formados nas bases dos clubes na Bahia? E quantos jogadores são formados hoje? O Bahia foi campeão brasileiro em 88 com uma equipe basicamente de jogadores regionais. O Vitória foi vice-campeão brasileiro com uma equipe basicamente regional. Então, estão amputando as divisões de base. Os valores, eles estão sendo prematuramente, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra concreta, eles estão sendo robotizados prematuramente. Eu acho que o jogador tem que ter a liberdade de mostrar o seu talento, sendo condicionado com o clube. Porque o jogador, hoje em dia, os treinadores de base, eles não estão, com todo respeito, porque tem diversos treinadores de base de qualidade, eu posso citar N nomes aqui na Bahia, mas alguns treinadores estão acomodados, Tilé, na formação desses atletas. É isso que está faltando. Entrou o Rodrigo Chagas agora, que é um exímio treinador também, entendeu, de base. Então falta isso. É o repetitivo, não quebrar a característica do jogador e procurar evoluir com seus conceitos. Uhum. Esse é o grande problema de base hoje no Brasil. Fernando, você é a favor... Eu estou pegando algumas teses do meu querido amigo Barbosinha para a gente discutir aqui, porque são teses interessantes. Você é a favor de que a base, por exemplo, implante, como acontece no Bahia de Feira? O Bahia de Feira, só para o pessoal me entender, o Bahia de Feira tem Barbosinha como treinador do Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23 e profissional. Ele é o todo-poderoso por filosofia do clube, né? Não é que ele queira ser o todo-poderoso, mas o clube quer que seja assim. Que o time do Sub-15 jogue da mesma forma que o profissional joga, né?
Você é a favor dessa teoria de que isso deve realmente ser implantado ou você acha que não deve ser assim? Qual é o pensamento que você faz sobre essa metodologia? Veja o seguinte, é uma faca de dois gumes. O primeiro passo é não quebrar a característica do jogador. Quando eu monto um sistema de jogo, um exemplo, um 4-3-3, eu tenho que ter nesse 4-3-3 um atacante referência, que tenha essa destreza de ser um atacante referência. Eu não posso pegar um meia. Hoje em dia, os meias têm essa liberdade de troca, de movimentação. Eu gosto de uma equipe intensa. O futebol hoje ele tem que ser totalmente intenso. Os seus times são sempre ofensivos? Eu gosto de jogar em linha média e linha alta. Uhum. Linha média e linha alta. É claro, fazendo uma análise em cima do adversário que eu vou jogar. Esse tem sido o meu conceito dos últimos 10 anos. Agora, você pode implantar, como eu fiz na Líbia, 2, 3 modelos de jogo para as categorias, similar ao profissional, mas também, de vez em quando, puxar um garoto do 15, por que não, para treinar no profissional. Na Líbia, eles achavam que só com 20 anos podia chegar no profissional. Eu quebrei esse paradigma. Não, se tem qualidade, ele tem que ser oportunizado para treinar lá em cima. Então, eu sou da opinião que nós temos que ter uma metodologia, um macrociclo de treinamento para o clube, mas respeitando a característica do atleta. Respeitando a característica. E na base, Tilé, um garoto de 14, 15, 16 anos, ele não tem uma função só. Cabe ao treinador, a leitura, descobrir que ali você pode fazer 2, 3 funções com esse jogador. Quantos jogadores começaram zagueiros, tornaram-se volantes e até atacantes? Então, o treinador tem que ter essa sensibilidade. E para se montar um conceito único dentro do clube, tem que ter uma união de todos. Tem que se falar a mesma língua. Não adianta chegar um treinador no profissional que não goste da divisão de base. Eu, quando chego nos clubes, a primeira coisa que eu faço é descer para assistir o juvenil, os juniores, e sempre puxo 4, 5 peças para motivar esses atletas e para se fazer entender que a metodologia está aberta para aqueles que tiverem qualidade. Certa vez, Tilé, foi num clube River, não, foi num clube do Piauí. Eu fui assistir um jogador de 17 anos treinar. Puxei para o profissional e lancei num jogo contra o Flamengo do Piauí. A torcida toda me chamou de burro. Burro, burro, burro. 6 meses depois, o Fluminense do Rio comprou esse jogador e esse jogador hoje está em Portugal. Então, você tem que queimar etapas na base. O profissional, você tem que puxar. Está faltando isso. Você puxar essa metodologia única para todos. O Leandro Camargo, treinador de goleiros que trabalhou comigo fora do Brasil, aqui no Brasil, um dos melhores que trabalhou, foi meu assistente coach já também. E ele sabe que eu sigo uma metodologia e não tenho medo de lançar jogador. Mas para isso, o clube tem que ter uma metodologia. Olha, nosso objetivo aqui é conquistar títulos, conquistar acesso e formar jogadores. Então, eu sou a favor de se ter um conceito dentro do clube, um macrociclo dentro do clube, como eu fiz na Líbia. O jogador sabia o que ele ia trabalhar daqui a 3, 4 meses, mas que se respeite a característica de evolução do jogador da base. Uhum. Essa história aqui na Bahia, no início dos anos 90, quando o Newton Mota foi levado do Bahia para o Vitória, saiu do Bahia e foi para o Vitória, que até ali a filosofia era revelar. Quando o Mota foi para o Bahia, para o Vitória, passou-se a exigir, né? O Bahia não admitia perder para o Newton Mota. Era uma coisa do outro mundo na cabeça dos dirigentes da época. Não podemos perder. Tal, e Mota começou a ganhar tudo, começou a ganhar tudo. E aí a rivalidade foi fazendo aumentar esse tipo de colocação, né? O cara perde um jogo, leva o campeonato inteiro invicto, o treinador. Aí perde um jogo final, no outro dia está demitido. Quer dizer, fez 20 e tantos jogos, perdeu um
ou dois, vamos dizer assim, né? E aí o cara é demitido porque perdeu um jogo, o que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. O jogo não é ciência exata, né? O jogo é o Exato. dia, é uma série de fatores. É o dia, tem um time que está melhor do que o outro, tudo se encaixa, bola bate na trave, bate até no árbitro que estiver perto do gol e a bola não entra. Quer dizer, tudo isso existe no futebol, né? E o gostoso do futebol é exatamente isso. É a sua imprevisibilidade, né? Mas isso aqui mudou completamente porque Mota foi para o Vitória, começou a ganhar tudo, aí o Bahia achou que, e a partir dali, muito mais o Bahia do que até o próprio Vitória, começou a levar isso como se fosse um negócio de um ranço, né? Se não ganha o campeonato, botar para fora. Quer dizer, e a filosofia de revelar? E não precisa ir muito longe não, professor. O conceito, né? Sim, o conceito de revelar. Não precisa ir muito longe não. Não precisa ir muito longe. O amigo aí citou realmente que a década de 90 o Vitória tinha timaços formados na base, o Bahia também, pouco antes, em 88, 89, por aí, né? Mas depois disso, cadê? Hoje, quando revela um, vende um, faz um estardalhaço, é notícia na imprensa, vendeu fulano de tal, fulano não sei o quê. Naquela época era uma coisa comum, se Comum. revelava tanto, se Ó, negociava, né? ó E Rodrigo aí, chegavam ó outros. Rodrigo aí um exemplo, ó, jogador que saiu da base do Vitória. Isso. Isso, entendeu? Ele está colocando aqui, Newton Motta é o Papa da Bahia, e é mesmo. O É, problema não é Newton Motta, o problema é quem dirige. Né? Motta é um subordinado a alguém, a um presidente, né? A um gestor exatamente. do clube, é uma coisa nesse sentido. Mas o Motta se tornou o problema em função dele ganhar tudo. E aí passou-se a achar que não era mais revelar, e sim ganhar títulos. Completamente fora de sentido um negócio desse, né? Aí, como eu estava dizendo, naquela época se revelava demais, se vendia e era uma coisa normal, porque a quantidade que saía entrava do mesmo jeito, né? E hoje não. Bahia e Vitória, quando consegue vender um, faz festa, falta soltar Adrianino, foguete e tal. Mudou muito, professor. Mudou muito. E Tilé, você assiste os jogos de divisão de base hoje, na década de 90, início dos anos 2000, qualidade técnica é totalmente diferente, Uhum. sabe? Eles não estão preocupados em se fazer atleta na base. Essa é a formação que o clube que tem que fazer jogador. Sabe? O Vitória era a maior escola de formação de goleiros do Brasil. Tá aí o Eduardo Bahia, que entrou agora, que foi treinador de goleiros, sabe disso. Quantos goleiros nós tiramos dali? Paulo Mussi, Nilson, sabe? Felipe, entre outros goleiros que saíram da divisão de base do Vitória. Quantos jogadores saíram do Vitória que serviram ao mundo, serviram à seleção brasileira? O Bahia também. Eu sou totalmente contra demitir treinador de base por competição. A obrigação da base é formar atletas, não demitir treinador. É lógico, eu estou dizendo, mas demitir treinador não é que o treinador venha se acomodar. Aí que ele tem que trabalhar, como eu falei, o jogador chega com a qualidade, com a destreza, cabe ao clube, ao treinador, ajudar na formação, com suas correções, criando subsídios para o talento desse atleta. Eles estão mais preocupados em demitir treinadores hoje, não. Isso que eu acho errado. Eu diria até que os treinadores não têm muita participação nisso, não. Os dirigentes, sim. Porque hoje passou a ser uma opção mais importante do que revelar e utilizar naquele clube, vender. Entendeu? Achou alguém, vende. Vende, porque vai entrar algum dinheiro. E aí depois querem me botar na cabeça que tem gestões maravilhosas aqui. Não tem, meu amigo. Não tem. Pode ter uma gestão melhor do que a outra, que era tão ruim no passado que hoje algumas se destacam, né? Aqui na Bahia passou-se a torcer muito mais pelo dirigente do que pelo próprio clube. Eu vejo hoje aí vários setores da torcida do Bahia, vou citar um exemplo que eu convivi, de que a gestão é extraordinária, que o gestor só precisa receber uma coroa de rei e tal, porque ele é fantástico, ele é do outro mundo e tal. Minha gente, o time perde em campo, o time não vai bem, e aí ninguém diz nada. Quando diz alguma coisa, diz assim, no futebol ele realmente não está muito bem, não. Mas aí começam a priorizar, nada contra, pelo amor de Deus, trabalhos de marketing, a defender contra o racismo, LGBT,
E por aí vai. Quer dizer, eu acho que isso não é função de clube de futebol. Né? Isso é função do ser humano de um modo geral. Com certeza. É obrigação do ser humano, não Mas de clube de futebol. futebol? Então, o Bahia está fazendo isso direto aí. Não estou condenando ninguém, não. Estou apenas citando como exemplo. Né? Que se passou a torcer mais pelo gestor ou pelos gestores, aqueles que estão dirigindo o clube, do que pelo próprio time. Para mim, isso é uma coisa absurda. Né? E aí ninguém cobra nada de ninguém. Ninguém cobra nada de ninguém. E quando o treinador perde o jogo, a culpa é dele. Não, na verdade, não é. A culpa é dele na cabeça do dirigente. Aí bota o cara para fora. Né? Então, mas é muito mais fácil para o dirigente mandar um do que mandar 22, 23, 24. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas como base, o critério, eu concordo plenamente contigo, o critério está equivocado. Né? O critério de base, na minha cabeça, sempre foi revelar. Revelar, formar. Uhum. Ganhar títulos é consequência do belo trabalho, de um bom trabalho, vamos dizer assim. Né? Aí se ganha o título. Mas eu vejo tantos bons profissionais aqui na Bahia que já estão sendo colocados em segundo plano, como se fossem, digamos assim, uma laranja, chupou e joga o bagaço fora. Né? Então aquele cara já não presta mais. E nós temos excelentes profissionais e fica se trazendo gente de fora para dirigir time de base de Bahia de Vitória. Eu acho isso impressionante, tendo tantos profissionais aqui. Pois é. Aí vai, com todo respeito, traz fulano do Rio Grande do Sul, com todo respeito mesmo. de Janeiro, de São Paulo, sabe? Com tantos profissionais qualificados no estado. Exato. Entendeu? Dentro do Bahia, dentro do Vitória. Eu vejo isso na minha terra também, Remy e Paysandu. Infelizmente, a mentalidade é essa. É bom se for carioca, paulista. Não. O Nordeste tem tantos profissionais de qualidade. Eu, quando fui fazer a minha licença na CBF, minha licença A, tinha trabalho de grupo para depois ir para a prática dirigida. E no meu grupo tinha Ney Franco, César Sampaio, entre outros ali. E dos 5 trabalhos da prática dirigida, 3 era de um cabeçudinho, nascido lá em Belém do Pará, um cara do Norte e Nordeste, que era eu, sabe, Tilé? Então, não existe isso. Não existe. Aqui na Bahia também tem treinadores de qualidade. Acabou de entrar um grande treinador aí, o nosso querido Paulo Salles também, Barbosa, sabe? Claudinho, entre outros aí, Eduardo Bahia, sabe? Eu falo porque eu já me considero filho Carlos Amadeu, terra, né? Paulo Isidoro, que está surgindo aí. Eu não consigo entender isso, não, sinceramente. Eu só atribuo a esse tipo de coisa, para dar satisfação ao torcedor, porque perdeu um título, por exemplo. Aí o cara faz um trabalho bom, né? E logo em seguida, porque perdeu um jogo decisivo, que pode acontecer com qualquer um, é do jogo, né? Aí o cara é mandado embora. E aí se traz um bocadinho de fora que não tem metade do conhecimento, desculpe o termo, de fazer uma avaliação até dessa, que ninguém pode te achar que eu estou sendo um avaliador pesado, que defendendo demais os daqui, mas não é. Na prática, provou que os daqui são tão bons ou melhores do que esses todos que têm vindo de fora aí, que chegam aqui sem conhecer nada, né? E que querem implantar filosofias que não tem nada a ver com o nosso futebol. Então, nós estamos bem na contramão da história, desse aspecto aí. Na contramão da história. Você, para trabalhar no clube, você tem que conhecer a cultura do clube primeiro. Sim. A cultura da região, a parte sistêmica, como é que se joga nessa competição, nessa região, entendeu? São diversos fatores para uma contratação. Aí você quer contratar um profissional de forma empírica para realizar um trabalho, aí você também não dá tempo a esse profissional, 3 jogos você manda embora. É por isso, Tilé, que o futebol inglês, o futebol alemão, o futebol italiano, o futebol espanhol, anos-luz na nossa frente. Existe tempo, existe prazo de trabalho, planejamento. Futebol é uma empresa, precisa se dar prazo. E para essa empresa crescer, todo mundo tem que ter o compromisso. Entendeu? Futebol é empresa. Então você tem que dar prazo para o desenvolvimento dessa empresa. E esse imediatismo do futebol está acabando com o futebol brasileiro. Me aponte novos talentos que estão surgindo no futebol brasileiro. Não tem. Não vamos nos enganar. Ou aqueles que surgem são logo comprados pelos clubes de fora. Não ficam nem, não esquenta nem a chuteira no sub-20 e já vai embora. Entendeu? Em alguns lugares por aí também existem os clubes de aluguel. Também. Os empresários alugam a base e aquele que interessa a ele
Tudo bem. Quantos jogadores de qualidade, Tilé, nós estamos perdendo para o futebol, perdendo, porque não tem tempo para trabalhar esse jogador, não se dá tempo, não se dá prazo. Você não faz jogador em 15 dias, em 30 dias, em 60 dias, tem que dar prazo para a qualidade maturar. Um abraço ao Adílio Gomes, um dos maiores captadores de atletas do Brasil, que é aqui da Bahia também, nosso Adílio entrou na live. Tem que dar prazo, Tilé. Não, eu concordo plenamente contigo, plenamente. Eu já marquei aqui, estou aqui anotando alguns tópicos que o amigo está falando aí, tem falado aí, para passar para meu filho, que é o produtor do programa, é quem edita, né? A gente sempre faz o seguinte, a gente puxa um minuto, uma declaração que a gente julga que tenha sido interessante, um contextozinho aí e tal. Aí a gente faz um negocinho de um minuto, uma montagemzinha de um minuto para anunciar em Instagram e Facebook o processo final, que é uma hora da conversa lá no canal do YouTube, né? Eu já marquei uns 2 ou 3 aqui. Pena que, quer dizer, pena para mim, porque ele como produtor, mas hoje ele está dando uma palestra para os meninos do Sub-15, eu acho, Sub-17 do Vitória, lá dos Estados Unidos. Ontem ele deu para o Sub-17 e para o Sub-20. Dessas videoconferências que hoje em dia tem acontecido muito, né? Então, muito ele foi convidado pelo meu... Ele foi convidado pelo meu querido Emerson Orlando Melo, que é o gestor da base do Vitória, para essas duas palestras. Ontem, me parece que foi 17 e 20, hoje seria 15, mais uma que me foge a memória agora. Então, eu estou tendo que anotar aqui essas coisas. E você tem dado declarações aí interessantíssimas, né? Comungo de muitas das suas opiniões. Já vi que ficaríamos aqui 2 horas de relógio conversando, né? Porque percebo que o amigo tem conteúdo. Mas aqui eu sou meio contra se prorrogar a live, porque é o seguinte, eu acho que ninguém tem saco para assistir uma live de 2 horas. Ninguém para ver uma live de 2 horas. Né? Eu, Tilemon, prefiro fazer uma de 1 hora bem feita e deixar aquele gostinho, poxa, já terminou, queria um pouco mais, porque o cara não renovou. Porque 1 hora o sujeito que está assistindo consegue ver. Mas você botar uma segunda hora, eu tenho certeza plena e absoluta, com meus 43 anos de experiência profissional, que ninguém tem saco para isso. Né? Quando termina a primeira hora que vai ligar a segunda, muita gente já se picou, como se diz na linguagem popular. Muita gente já saiu, né? Muita gente nem fica. Bom, dito isso, eu queria abordar contigo, professor, essa questão das licenças. Né? Porque tem muita gente que acha que essas licenças são desnecessárias. Tem outros que são a favor, porque precisa se evoluir. Né? Mas tem situações que chegam a beirar assim, o inacreditável. Né? O cara que está dando a palestra, o cara que está dando o curso, ele não tem metade do currículo de um aluno que está ali no curso. Então, como é que aquele cara foi escolhido para dar esse curso? Qual foi o critério que você utilizou? Né? Então, tem essas coisas aí. E dizem que é muito caro. Aliás, dizem não. Outro dia, a Barbosinha estava me falando que a licença A custa mais ou menos quase 20 mil reais. 18 ou 19 mil, alguma coisa assim. Né? Eu paguei 14 na minha época. Pagou 14 na sua época. Hoje deve estar mais cara. Né? A Pro está 22 mil. Imagina. Que é o último estágio. Quer dizer, os treinadores que estão começando, precisando de qualificação, eles não ganham isso. Não. Aí o cara tem que tirar de sua reserva, né? De sua reserva pagar a uma entidade que tem dinheiro, né? Que podia fazer a um preço mais módico para que os profissionais procurassem se qualificar, isso daria qualidade ao trabalho de cada um, e não cobrar absurdos do jeito que se cobra, né? O amigo acha, aí eu vou puxar pela sua experiência, por tudo que você tem dito aqui, eu tenho visto, é a primeira vez que nós estamos conversando. O amigo acha que isso realmente é necessário? Isso contribui de que forma para a formação de um profissional? Se o aluno está ali, tem muito mais qualificação, muitas vezes, do que um professor que está à frente dele. Tilé, os cursos da CBF, eles têm um network fantástico. Abre um leque muito bom. Eu sou a favor de você buscar conteúdo, buscar formação. Tem o treinador que foi só educador e é treinador, e tem o treinador que foi jogador de futebol. É um conjunto, são conjuntos de valores. Nos meus conceitos, um precisa do outro. Do treinador que foi jogador
e do treinador que foi só educador. Como vários que tem, Lazzaroni, Parreira, entendeu? Eu que sou um treinador educador, entendeu? Eu acho que tem que agregar valores. Você tem que se preparar. Futebol você tem que estudar, é cabeça pensante, é um jogo de xadrez e a evolução é diária. Só que você não pode elitizar os cursos da CBF. Eu disso tenho aí que eu falo. eu tenho colegas competentíssimos que não podem pagar 14, 15, 16 mil reais num curso. Você tem que criar um mecanismo para não elitizar, sabe? A ideia não pode ser elitizar, oportunizar. Vamos sortear aqui 5 vagas. Aí, 2020, quem não tiver a licença A não pode mais militar no futebol. E aí? E as pessoas que não podem pagar? E os treinadores que são só de campeonato estadual, que trabalham 3 meses e ficam o resto do ano desempregado, Tilé? Perfeito, perfeito. A CBF tem que criar mecanismo para todos. Eu recebi o convite para fazer a Pro ano passado, eu estava na Líbia, não tive como. Mas a oportunidade que eu tive, eu quero que todos tenham, não é demagogia. O Mastrilho conversa comigo diariamente, ele sabe que eu brigo pelas nossas causas. Tem uns treinadores que estão na elite que não pensam mais nos treinadores que estão aqui, como nós estamos ainda. Mas nós temos que pensar na classe como um todo. A classe precisa se unir mais, sabe? A classe de treinadores de futebol ela não é unida. Se a classe fosse unida, não existia no Brasil tanto desemprego, Tilé. Então, eu sou a favor que acabe com a elite da CBF na formação de novos treinadores. Porque nós vamos perder treinadores qualificados porque não podem bancar uma licença. Eu já estou pensando como é que eu vou fazer a Pro, porque você só pode treinar seleções se você tiver a Pro. Em alguns países, você trabalha só se tiver a licença A e a Pro. Quer dizer que uma pessoa qualificada aqui no Brasil, um colega que não tem licença nenhuma, não pode sair do país, eu acho que isso é amputar o profissional. Com certeza. Eu sou a favor da qualificação, mas que a qualificação não seja elitizada, Tilé. Perfeito, perfeito, perfeito. Se cobra um valor alto, já parecendo até que quer elitizar mesmo, quer dizer, já afasta aqueles que não têm uma certa condição, né? Isso está equivocado também. Isso está equivocado também. A mesma coisa que... eu vejo que nós temos opiniões muito semelhantes. Estou gostando muito dessa conversa, que eu estou vendo o seu conhecimento, não que eu tenha tanto conhecimento assim, mas estou aprendendo com esse papo aqui, porque realmente eu não vejo... Poucos se queixam disso, poucos, né? Mas, na realidade, prejudica aos jovens treinadores que estão começando, que não têm condições de bancar um valor absurdo desse. Né? Então, você precisa repensar essa situação aí. E é o momento certo de repensar isso também, é agora, com essa pandemia aí parou tudo. Com certeza. Né? Esse é o momento ideal para se repensar as coisas do futebol brasileiro. Eu estou pensando, na minha cabeça, que o campeonato ia começar em agosto, como foi anunciado, e que iria até próximo a maio. Não, eles querem pressa, vai terminar em fevereiro. Para que essa pressa? A grande chance que o futebol brasileiro tem de se adequar ao calendário europeu é esta. Não vai ter outra tão cedo. Não vai ter outra tão cedo. Entendeu? Grande oportunidade. A pandemia trouxe essa oportunidade. Entendeu? Mas aí a CBF não quer fazer de agosto a fevereiro, empurrando o jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, sem nenhuma necessidade. Porque poderia se adequar ao futebol europeu. Né? E aí teríamos um calendário praticamente mundialmente da mesma forma. Mas, infelizmente, aqui no Brasil tudo é difícil. Tudo é complicado. Tudo que é bom no Brasil, eles não têm como parâmetro. Tudo que é bom lá fora, o Brasil não quer como parâmetro. Um abraço ao nosso querido Bado, Carlinhos Propriá, que foi um capitão quando jogava nas minhas equipes, aí trabalhou comigo em 3 clubes. Diversas pessoas maravilhosas entrando aqui, sabe? Tássio, doutor Tássio, um exímio advogado, grande amigo. Enfim, diversas pessoas maravilhosas. Fernando, como foi essa experiência? Me fale um pouquinho mais dela, essa experiência da Líbia. Um país que vive quase sempre em guerra, né? Essas maluquices aí que nos dias de hoje é algo inaceitável. Nós estamos vivendo um momento de diálogo. Não, tem
tem países que não conseguem conviver dialogando e tal. Como é que foi você viver lá? Você foi sozinho, levou a família? Como foi? Chile, eu fui sozinho. A minha sorte é que eram 2 jogadores brasileiros no futebol e um do vôlei. O Matheus, que foi divisão de base do Bahia, não foi aproveitado, e o outro atacante de Rondônia. Chile, você é algo surreal. Você encontra coisas na Líbia, sabe que eu sentando com você, você vai colocar a mão no queixo, mas eu posso relatar alguns fatos. O povo da Líbia é extremamente carinhoso, Chile. Eles pedem para falar do Sócrates, do Zico. O Flamengo fez um amistoso em 80 com a seleção da Líbia e perdeu 1-0. Eles perguntam sobre o Zico, sobre o Júnior. Eles têm aquela Copa de 82 como referência do futebol brasileiro. É algo inacreditável. Agora, Tilé, eles usam metralhadora no estádio quando a equipe entra em campo. Eles discutem no trânsito e descem com arma. Se você quiser chegar e comprar uma arma lá, você tem acesso livremente. Eu fui na festa da Revolução, que eles comemoram todo ano, né, o falecimento do Gaddafi, que foi em 2011, e eles atiram para cima, sabe, o tempo todo. E quando começou a guerra, eu perdi 16 amigos, 4 atletas do clube foram para a guerra e eles foram mortos, porque é um país que ficou sem governo e um coronel que era aliado do Gaddafi achou que deveria tomar conta do país de novo. E você dorme com rajadas de metralhadora, você está dando treino, você está ouvindo, é de coach, fica tranquilo. Ó, Musa, salam aleikum, Musa, quer fale, que é os amigos da Líbia entrando aí. Essa é uma satisfação, falar com os líbios. Só que é um povo muito carinhoso, Tilé. Eu trabalhei no Catar e na China e nunca vi um povo tão apaixonado por brasileiro. E olha que nós saímos da Líbia com um voo fretado até a Tunísia, com 2 caças ao lado, porque nós ficamos retidos 45 dias quando suspenderam a liga. Mas é algo que você só vê em filme. Tem uma praça lá em Missurata, que em 2011, na guerra, quando mataram o Gaddafi ficou 42 anos no poder, morreram 3.200 pessoas. Você passa de noite assim, bate uma melancolia, uma tristeza, sabe, Tila? É algo assim que de noite você não consegue sair nas ruas. É algo muito mórbido, muito triste. Mas é um povo carinhoso, um povo que adora o futebol. Eu costumo dizer que eu sou muito grato ao São Futebol. O São Futebol me presenteou com esses momentos, com a cultura de trabalhar na Líbia, trabalhar no Catar, na China. Primeira coisa que eu digo aos treinadores, quando você for trabalhar, quando vocês forem trabalhar no país, estudem a cultura do país. Principalmente se vocês forem para uma cultura muçulmana, respeitar as normas, as regras, é ponto fundamental, é o ponto de partida. Saber sobre a cultura do país, conhecer quantos habitantes tem naquela cidade, naquele país. Eu faço muito isso. O Paquetá teve na Líbia como treinador da seleção. O trabalho que eu estava executando lá na Líbia, essa questão de seguir uma metodologia e respeitando os conceitos, o pessoal da Federação Líbia de Futebol já me ligava para eu ajudar a selecionar os jogadores. Já estava sendo cotado para ser treinador de uma das seleções lá da Líbia, entendeu? Quando começou, infelizmente, a guerra que não terminou ainda na Líbia. Então eu torço muito, Tilé, porque é um povo, é muita guerra, mas é um povo de bom coração, Tilé. Então foi um aprendizado maravilhoso. E eu gosto, apesar de ser África, a Líbia é uma cultura árabe, entendeu? Fica na beira do Mediterrâneo, do outro lado está a Sicília. É um clima maravilhoso, um clima gostoso. Eu trabalhei no Suerli, que é um clube que tinha uma estrutura fantástica. 2 campos, um campo de grama sintética com as dimensões oficiais, um campo oficial, uma quadra climatizada para a equipe de vôlei e uma infraestrutura fantástica, material todo de primeiro mundo. Está aí o Leandro, que esteve comigo também nos projetos lá fora. É algo maravilhoso e é na Líbia. É na Líbia, mas eles respeitam a opinião, os dirigentes procuram ser profissionais nas decisões, não emoção. Os dirigentes aqui no Brasil, Tilé,
saindo um pouco do tema, precisam estudar gestão, não viver Sem da dúvida, emoção. Uhum. Vivem muito da emoção, demitem pela emoção, sabe? É uma empresa, tem que ser razão, não produziu, tem que sair, mas tem que se dar prazo. Infelizmente, no Brasil, existem os dirigentes profissionais, existem os gestores preparados, mas existe muito gestor que trabalha só a emoção. Estou vendo aqui o querido amigo Carlos Eduardo, Edu, que entrou aí dizendo: grande Fernando, acho que você trabalhou com ele no Flamengo de Guanambi. Carlos Eduardo, um abraço, querido. Tudo de bom para você. Gente boa da melhor qualidade. Isso. É um zagueiro altão, de 1,90 m, forte. Isso. Né? Contra o Bahia, foi 0-0. Isso, foi 0-0. O time do Guto, eu improvisei ele de lateral esquerdo nesse jogo e ele foi muito bem também. Exatamente. É esse daí mesmo. É esse daí mesmo. Professor, a gente ficaria aqui, como eu disse antes, 2, 3 horas, sem nenhuma dúvida. Tal conteúdo, inclusive já teve uma pessoa aí que elogiou a live de muito conteúdo. Né? E o conteúdo só aparece se o convidado tiver realmente qualidade. Né? Se o convidado tiver esse conteúdo para passar. Porque quem está apresentando apenas faz perguntas. E eu sou um apresentador assim, que eu não fico cortando a resposta do convidado, porque eu não sou Faustão da Rede Globo, por exemplo, que corta todo mundo, e o cara não desenvolve o raciocínio. Né? Tem que deixar o profissional desenvolver o raciocínio dele para que a ideia que ele tem em mente seja colocada de uma forma muito clara. As pessoas que estejam assistindo possam entender o raciocínio desse profissional. Então nós levaríamos aqui 2 horas tranquilamente, mas eu já justifiquei sobre isso, não vou repetir de novo, porque eu só tenho 2 minutos para encerrar. Eu quero deixar aqui em aberto aquela pergunta que eu sempre fazia também na Rádio Metrópole, que foi uma empresa maravilhosa para mim. Deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não perguntei, e aí você não pôde expor o seu ponto de vista? Só temos 1 minuto e meio, viu, professor? Eu só quero acrescentar uma coisa do fundo do meu coração. Eu sempre fui o teu fã, como cronista, como Obrigado, homem, como a pessoa inteligente que você é, e estou muito grato por ser entrevistado por você. Eu acho que estou realizando um desejo, viu? Obrigado, querido. Você é pertinente, você é inteligente, você é sábio e é uma das pessoas que eu admiro muito na imprensa da Bahia. Eu falo muito isso com o Demilson e com o Mastrilho, e eles falam muito bem de você também, irmão. Eu conheci os dois bem novinhos, realmente. Eles me falaram isso já. Você é uma pessoa sensacional. Você é patrimônio do futebol da Bahia, Tilé. Sem sombra de dúvida. Professor. Obrigado. E o meu sucessor certamente será melhor ainda. Porque, como eu disse, o Leonardo ele teve a oportunidade de ter estudos, né? Sem dúvida. De se preparar. Eu não pude nem fazer uma faculdade, porque na minha época se viajava demais para transmitir jogos de futebol pelas emissoras de rádio, e a gente não tinha nem tempo para estudar. Bom, eu tenho que encerrar, porque estou sendo avisado aqui que faltam 20 segundos. Muito obrigado, meu querido professor Fernando Dourado. Obrigado. Meus respeitos, viu? E quem sabe, em breve, um segundo tempo, para poder a gente focar em todos os outros assuntos. Grande abraço ao professor Fernando Dourado, meu convidado de hoje. Minha gente, muito obrigado pela sua atenção. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui.